Hoje vamos aprender como utilizar a função CONT-C no Planilhas Google. E essa função ela é muito interessante, pois nos permite analisar o intervalo e definir um critério que irá retornar uma contagem de acordo com as condições que especificarmos. E para isso, temos 3 exemplos fictícios e didáticos para estudo, os quais em breve iremos para a prática, construir essas tabelas e interações. Então vamos lá, por exemplo, nessa primeira situação, temos uma tabela que possui pessoas que realizaram uma avaliação e receberam uma nota final. E, neste contexto, a nota para aprovação seria as pessoas que atingiram 70 pontos ou mais. E perceba que aqui temos 2 pessoas que se enquadram nessa condição. Uma nota de 70 e uma nota de 85, e perceba que essas aprovações estão sendo dinamicamente contabilizadas. Por exemplo, se alterarmos para todas as notas serem menores do que 70, perceba nenhuma aprovação. Porém, se formos alterando as notas para 70 pontos ou mais, dinamicamente vão sendo contabilizadas as aprovações, as situações que se encaixam com a condição que especificamos na função CONT-C, que em breve construiremos um segundo contexto, um segundo exemplo, novamente pessoas que realizaram uma avaliação, e já aqui queremos contabilizar quantas pessoas atingiram a nota máxima, ou seja, 10 pontos. Perceba, aqui uma pessoa atingiu a nota máxima e o nosso retorno é de uma pessoa. Se formos alterando, dinamicamente vai sendo atualizada a nossa tabela. E por fim, um exemplo de uma tabela para monitoramento de hábitos ou compromissos, na qual, conforme vamos marcando as caixas de seleção, vai sendo realizada uma contagem condicional, ou seja, quando uma caixa está marcada, ela é contabilizada, e quando ela está desmarcada, ela não é contabilizada. Agora vamos para a prática, aprender como construir isso e entender um pouco mais sobre a função CONT-C. Então, novamente, temos aqui os nossos exemplos fictícios para estudo. Já trouxe aqui algumas informações das tabelas e agora vamos construir as contagens condicionais. Vamos ter algumas situações diferentes. Então, primeira tabela, nota para aprovação, 70 pontos ou mais, ou seja, queremos analisar esse intervalo das notas e quando uma nota for 70 pontos ou mais, queremos contabilizar 1, 2, 3 aprovações e assim por diante. Então vamos lá. Para isso, vamos chamar a função, então digito igual cont.c. Então essa função, que realiza uma contagem condicional em um intervalo. Seleciono a função. Vou clicar aqui nesse ponto de interrogação para trazer um pouco mais sobre a sintaxe da função CONT-C. Então, perceba, primeiro temos que selecionar o intervalo de dados que vamos analisar. Nesse caso, queremos analisar as notas. Então, vou selecionar esse intervalo. Ponto e vírgula. E agora, critério que queremos analisar. Nesta parte do critério, em algumas situações, vamos passar critério entre aspas, quando for um texto a ser analisado. Como, por exemplo, aqui queremos analisar se é maior ou igual a 70. Então, vou abrir, fechar aspas, e dentro desse contexto das aspas, vou digitar maior ou igual a 70. Então, aqui, esses operadores que vão analisar se os nossos dados são maiores ou iguais a 70, que é o que temos aqui no contexto. Vou fechar parênteses, apertar Enter e, muito bem, 2 aprovações. Então, a pessoa que teve a nota 70 e a pessoa que teve a nota 85. E, novamente, perceba que, se formos alterando os dados, dinamicamente vai sendo realizada a análise e contagem quando o dado respeita a nossa condição estabelecida na função. Vamos para o segundo contexto. Aqui queremos analisar quantas pessoas tiveram a nota máxima, ou seja, 10 pontos.
E para isso, novamente, vamos utilizar a função cont_c. Então, digito igual, cont.c, seleciono o nosso intervalo de dados, ponto e vírgula, e o critério. Aqui, nessa situação, como não vamos analisar exatamente um texto, vamos analisar diretamente um número, não precisaríamos utilizar as aspas. Então, perceba que se eu digitar aqui 10, que é o nosso critério, né? Queremos analisar esse intervalo, e quando tiver o número 10, retorne mais 1 na nossa contagem condicional. Então, vou fechar parênteses, aperto Enter, perceba, o intervalo está sendo analisado, e quando é encontrado o valor 10, é contabilizado. Então, se formos alterando aqui os nossos valores, perceba que, de forma dinâmica, é realizada esta contagem. Aqui poderíamos também colocar entre aspas, né, analisar um texto que tem conteúdo 10, também funcionaria adequadamente, mas acredito que seja válido demonstrar que quando é análise exatamente de um número e não necessariamente de um texto, também funciona adequadamente dessa forma, sem as aspas. Muito bem. E agora, então, o nosso terceiro exemplo. Queremos ter caixas de seleção e quando elas são marcadas, é aumentado o nosso contador. Então, primeiro vamos adicionar as caixas de seleção. Então, vou selecionar esse intervalo de dados, vir em Inserir e selecionar essa opção de caixa de seleção. Muito bem, caixas de seleção já criadas. Lembrando que aqui no canal temos outros vídeos que aprendemos a utilizar condições, funções, caixas de seleção, entre outros exemplos. Então, fica o convite para conhecer e acompanhar também outros conteúdos do canal. E agora, dando sequência, então, temos as nossas caixas de seleção devidamente criadas. E perceba que, quando uma caixa está desmarcada, ela retorna o valor falso. E quando a caixa está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. Então, aqui, poderíamos fazer o seguinte, utilizar novamente a função cont_c, então digito igual, cont.c, seleciono a função, vou selecionar o intervalo de dados que vamos analisar, ponto e vírgula e critério. Aqui, então, estamos analisando o intervalo e o critério para contarmos mais 1 na nossa contagem é se a caixa estiver marcada. E, quando uma caixa está marcada, ela retorna aquele valor verdadeiro. Então, se aqui no critério passarmos o valor verdadeiro, que é uma situação, verdadeiro ou falso, então, podemos trabalhar aqui sem utilizar as aspas. Vou apertar Enter. Perceba, já está funcionando. Então, conforme eu marco as caixas de seleção, vai sendo contabilizado ou não aqui na nossa contagem condicional. E por hoje é isso. Aprendemos como utilizar a função cont_c no Planilhas Google. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.